Oi galera, como é que vocês estão? Hoje eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu espero que vocês gostem, que é uma análise musical de um clipe que saiu novo do Harry Styles. É uma música super gostosa de ouvir, na minha opinião, e que carrega uma série de símbolos, de mensagens ocultas, que a gente vai discutir aqui. E eu achei que seria interessante trazer isso porque eu sempre fui muito ligada à arte, como eu já falei aqui várias vezes, eu estudei 6 anos artes cênicas, então eu sou atriz. E eu acho que seria interessante a gente fazer esse tipo de análise e olhar pelos olhos da psicologia e da arte o que essa música tem pra dizer pra gente, o que esse clipe pode mostrar pra gente. Mas antes de tudo, se você é novo aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Helena Racha, sou atriz e estudante de psicologia. Aqui nesse canal a gente fala de tudo um pouco sobre psicologia, confiança, relacionamentos, tudo que você precisa saber pra ser uma pessoa mais confiante, ter mais segurança na sua vida. Também faço análises de personagens aqui, de mulheres poderosas do cinema, das séries, enfim. Se você gostar desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei, curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra alguém que poderia gostar de ver. E é isso, vamos lá. Antes da gente começar, é muito importante que a gente entenda que existe um mecanismo psicológico que interfere muito na nossa visão em relação às obras, ao conteúdo artístico que a gente consome. Esse mecanismo psicológico se chama projeção. E o que acontece? Quando a gente está assistindo alguma coisa, por exemplo, esse clipe, é inevitável que a gente projete as nossas ideias, nossas frustrações, nossos desejos nesse tipo de obra. E por que isso acontece? Porque essa é justamente a função da arte. De certa forma, o fato dessa obra artística ser mais aberta e não possuir apenas uma mensagem faz com que a gente possa projetar o nosso próprio mundo e enxergar aquilo com os nossos olhos. Então é óbvio que não vai existir apenas uma interpretação certa para algum tipo de música, filme, série, especialmente essas que são obras mais abertas, justamente por conta da projeção. Mas eu acho que isso que faz elas serem tão importantes pra gente, porque elas estimulam a nossa criatividade. Quando a gente está no museu e a gente enxerga um quadro, por exemplo, só do fato da gente pensar o que ele quis dizer, o que o pintor quis dizer com aquilo, qual é a mensagem por trás desse quadro, por que isso tá aqui e não tá aqui, faz com que a gente consiga enxergar o mundo através dos olhos de outra pessoa. Isso nos faz fugir do senso comum e, como eu disse, estimular nossa criatividade. Além disso, através desse movimento é que a gente consegue descobrir o que a gente realmente acredita, quais são os nossos verdadeiros valores, porque a gente consegue, de certa forma, distinguir o que a gente valoriza, o que a gente aprecia. Mas enfim, vamos lá o clipe e a análise propriamente. Logo no início do clipe a gente consegue ver que enquanto todo mundo tá indo pra frente, o Harry tá regredindo, de certa forma voltando no tempo. Algo tá fazendo ele voltar. E parece à primeira vista que ele tá tentando reviver alguma coisa, alguma memória. É muito importante a gente lembrar que a memória não age de uma forma linear, ou seja, às vezes certos gatilhos do ambiente podem fazer com que a gente desperte uma memória de anos atrás que a gente nem sabia que a gente se lembrava. Então, por exemplo, às vezes o cheiro de uma comida, você escutou alguma coisa, isso faz te lembrar de memórias antigas. Então pode ser que ele estivesse ali andando, olhou alguma coisa e logo se lembrou de uma memória anterior. Aí já pula para outro cenário, para outro momento, no qual ele tá usando uma roupa totalmente vermelha. É interessante a gente comentar uma coisa. Dentro da psicologia, existe um ramo chamado psicologia das cores, que estuda como é que o cérebro se identifica, como é que ele enxerga as cores, como influencia os nossos sentimentos, nossas emoções, enfim. O vermelho, segundo essa teoria, incita emoções de raiva, de intensidade, de impulsividade, de amor, de afeto, coisas profundas, energia, sangue, violência, tudo isso remete ao vermelho. Nesse outro local, ele encontra uma mulher que está vestida de azul, e o azul, nesse sentido, se contrapõe à cor vermelha, porque ele representa ideias de solidão, tristeza, apatia, frieza, distanciamento, ou seja, seriam opostos. Além disso, o azul também indica sentimentos de confiança, paz, estabilidade, que seria o oposto do vermelho, impulsividade. Já analisando de antemão essa primeira cena, o que a gente pode já concluir a partir disso? O que a gente distância? E geralmente, quando duas pessoas muito opostas se encontram e começam um relacionamento, isso pode ser muito excitante no início. Elas podem sentir essa atração muito grande, porque justamente elas são opostos, e a gente tende a desejar o que a gente enxerga no outro, de certa forma. Mas conforme o tempo vai passando e essas diferenças vão se acentuando, vão se fazendo mais presentes no cotidiano, essa admiração, esse senso de complemento pode ir aos poucos se transformando em um desastre. E eu acho que é isso que mais ou menos ele tá querendo mostrar com esse cenário. Por isso, quando alguém falar aquela frase, os opostos se atraem, desconfie muito, porque isso pode até
ser verdade no início, mas a longo prazo isso tende a não se sustentar. E de certa forma a gente enxerga isso no clipe, a roda vai girando, a vida vai acontecendo e eles têm dificuldade de se encontrar, porque alguma coisa não se encaixou bem ali. Às vezes eles param, ficam juntos, se abraçam, mas isso não permanece, isso não se sustenta, que nem a folha, e isso pode ter significado uma espécie de término. Uma questão muito interessante também da gente observar nesse clipe é a androgenia. O andrógeno é um termo utilizado para designar pessoas que possuem característica tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. E a gente consegue enxergar essas características bem presentes no Harry. Tinha um outro artista que também flertava com essa ideia, que era David Bowie. Inclusive é uma grande inspiração pro Harry. Ele tinha esse estilo mais teatral, que envolvia fluidez, e ele realmente oscilava entre esses dois polos femininos e masculinos que nem o Harry. O Bowie também sempre trouxe essa ideia de liberdade, de ser quem você é, de ser você mesmo, e o Harry também traz esse discurso. E dentro dessa perspectiva andrógena, a gente pode fazer uma análise um pouco social acerca dessas questões. Falando do momento que a gente está hoje em relação a homens e mulheres. A gente está vivendo num momento de transição, em que as fronteiras não estão muito bem definidas ainda, ou que na realidade elas estão se dissolvendo. No momento em que todos os pactos são possíveis, os limites ainda não ficam muito bem definidos. E talvez o Harry flerte justamente com essa ideia de não ter limites definidos. A gente está vivendo num momento histórico no qual existe uma ruptura, uma quebra de tudo aquilo que antes fazia sentido, de toda uma estrutura, de tudo que a gente via como porto seguro. Não é mais como era antes, que nem diz a própria música, e por isso que eu tô trazendo essa análise aqui pra vocês. Porque eu acho que de certa forma a gente pode abranger mais essa análise e trazer uma perspectiva um pouco mais social pra dentro dessa música. Nada é mais como era antes. Os laços familiares, as relações, e a minha análise é que de alguma forma essa música reflete um pouco disso. Acho que o Harry também talvez quis trazer um pouco dessa análise pra dentro da música. Esse é o momento que a gente tá vivendo. Um momento que as pessoas ainda não têm esses papéis constituídos e definidos. Eu acho que o Harry quis explorar isso muito dentro da música dele e quis trazer essa ideia de individualidade, de singularidade, de ser quem você é. Explorar esses elementos, explorar as cores. A fotografia do clipe é muito linda e talvez traga essa história também de interferência de outras pessoas nesse relacionamento. Enfim, eu acho que dá pra fazer essa análise da situação em si, uma análise mais geral. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva pra mais conteúdos. Comente que outra coisa você gostaria de assistir. Mande essa análise pra algum amigo que você acha que possa gostar desse vídeo. E é isso.